Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de podcast para esse canal. Eu trouxe um convidado especial, um cara que é mestre, professor, mentor, palestrante, sócio, influenciador também. Vamos ver, ele vai dizer se ele também já está influenciando muitas almas nessa terra. Estou aqui com meu amigo Dr. Renato Saraiva. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Paulo? Prazer estar com você aqui, meu irmão. Metade do que ele falou não é verdade, outra metade ele inventou. Mas como ele é meu amigo, então a gente deixa rolar, deixa acontecer. Na verdade, eu sou aí um estudante ainda de direito, aprendendo o tempo todo e hoje aprendendo aqui com você. Amém, cara. Amém. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, quando eu terminei também, fui fazer o exame da ordem para direito do trabalho. Eu lembro daqueles seus livros lá, cara. Sofri. Nossa, que bom. Eu lembro, essa questão de livro é bem interessante. Que teve uma época do exame da OAB que o cara podia levar o livro de doutrina. Aham. O aluno podia levar o livro de doutrina para a prova. E aí um aluno, Paulo, me fez a pergunta, acho que eu já falei uma vez com você isso. Renato, dando aula para a OAB, todo feliz, eu posso indicar o seu livro, já que o senhor é um autor desconhecido? Aquilo doeu, cara, aquilo magoou o coração. Falei, aí... A vontade era xingar o cara, mas eu falei, não. Eu falei assim, olha, por favor, faça isso, porque a única maneira de eu me tornar um autor conhecido é você mencionar o meu livro. Uau. E aí saí por aí, mas eu estava iniciando a carreira. Tava iniciando. Ele nem fez maldade, não, mas foi infeliz, né? No meio da sala de aula falar isso. Aí, alguns anos depois, eu fui citado em julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei bem feliz, tá vendo? Um autor desconhecido agora chegou no Supremo. Uau. Tá vendo? Mas faz parte, faz parte. Tem que ter bom. jogo de cintura. Eu ainda sou da época que os alunos tiravam cópia do livro, tiravam xerox do livro e levavam para você autografar. Aí das duas, você jogava o livro na cara da pessoa, a cópia do xerox, ou então você... Tá bom, eu posso assinar para você. Às vezes o cara podia não ter dinheiro, não podia ter nada. Tinha gente que levava a cópia. Lembra da época Lembro, das claro cópias, que eu das lembro. xerox? Nossa, tempo voa, né? Processo físico também, carregar o carrinho cheio de processo. Carimbo. Peguei essa fase aí, não sou tão novo, não. Vocês acham que eu sou novo? Não sou, não. Ó, a gente vai falar muito aqui da trajetória desse grande amigo professor. Eu já começo até com uma frase, Renato. Não vence quem é o mais forte. É o que melhor se adapta às situações e você é uma prova viva de adaptação, resiliência e constância. Desde o lugar que você mudou e as adaptações que você teve que fazer para estar aqui em Alphaville, se tornando mentor e palestrante, né? Eu tô constantemente me reinventando. E eu aprendi comigo mesmo, né? Aprendendo, apanhando, de que o poder da reação ele é mais importante do que o poder da ação. O sucesso não está nas pessoas que têm o poder da ação, mas está nas pessoas que têm o poder da reação. Reação de quê? As situações adversas. A tempestades, a desertos que todos nós passamos. Então, aquela pessoa que está passando pelo deserto, que está sofrendo uma situação, mas que é capaz de reagir, que é capaz de se reinventar, eu costumo dizer que essa pessoa que se recusa a desistir, ela é imparável, ela é invencível. Eu vou até começar fazendo essa pergunta. Renato, o que te fez se tornar essa pessoa imparável? Isso veio de você, os seus pais? Porque eu vejo que é algo... cada dia mais escasso aqui no Brasil. Essa força de vencer, né? Veja, eu tive uma infância muito pobre. Eu nasci em Itaguaí, no estado do Rio, e fui criado na favela de Vigário Geral. Eu não tive outra alternativa, né? Meu pai era bancário, minha mãe era do lar. E eu costumo dizer que a educação mudou minha vida. Então, desde o início... eu tinha minhas ambições, eu queria melhorar de vida, eu queria subir de vida. E foi através da educação que eu consegui alcançar determinado patamar. Desde comecei lá embaixo, como sargento da aeronáutica em Guaratinguetá, né? Depois fui oficial de justiça, avaliador da Justiça do Trabalho, depois fui membro do Ministério Público do Trabalho de 2001 a 2017 e hoje sou advogado. Mas eu sempre fui um cara ambicioso. Sim. E o fato de não ter tido facilidade, de eu ter tido muitas dificuldades, acabou sendo muito bom para mim. Hoje o meu medo é em relação aos meus filhos, porque os meus filhos têm tudo que eu não tive. E às vezes eu fico me questionando, Flávio Augusto fala bastante sobre isso. Pô, será que eu estou dando demais para eles? Será que isso é bom ou é ruim para esses meninos?
Verdade. Mas não tem jeito, como o Flávio disse, eles já nasceram nesse ambiente. Nasceram príncipes, né? Já nasceram príncipes. Então não tem como você evitar isso, não é mesmo? Mas o fato de eu não ter nada, de eu ter morar na favela, foi meu grande combustível. Em outras palavras, se você tem fome, vai dar certo. Por isso que eu sempre digo, na hora de contratar uma pessoa, Sim. veja se ela está com fome, se ela quer vencer, se ela quer mudar de vida. Sim. Essa é a pessoa ideal para você. Mas você morou na favela mesmo? Morei na favela de Vigário Geral. Vigário Geral, é lá perto de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ela é dividida por uma linha do trem. Você tem dois lados, Paulo. Tem um lado ruim e tem um lado péssimo. Eu morava do lado ruim. Isso aí é bom. Mas era ruim. Andava todo dia 2 quilômetros. Eu estudava na Escola Municipal República do Líbano. Então, andava todo dia 2 quilômetros para ir para a escola, 2 quilômetros para voltar, comia merenda. Então, era a favela. Entendeu? E hoje, eu mandei uma pessoa lá filmar, porque eu fiz um vídeo da minha história. E hoje está pior, porque hoje tem lá a milícia, você vai entrar lá, você tem que pedir autorização, senão você não entra. Sim. Então, continua sendo um local ainda perigoso. Não sei se você lembra, lá atrás, no passado, teve a chacina de Vigário Geral. Quem colocar na internet aí foi um evento... Isso aí eu lembro. Assassinaram muitas pessoas, então é um lugar perigoso. E você ficou até quantos anos? Aqui tem muita gente boa lá, viu? Tem muita gente querida lá, e eu morei lá uns 8, 9 anos e foi legal, foi bom também. E o que te fez ir para o direito? Foi depois que você entrou no direito que você houve essa mudança de vida ou antes já? Então, com 17 anos eu passei no concurso para ir para a Escola de Especialista Aeronáutica, aqui em Guaratinguetá, São Paulo. Lá fiquei 2 anos estudando e me tornei sargento da Aeronáutica em 1988. Me formei e voltei para o Rio de Janeiro. E trabalhando como sargento da Aeronáutica, e lá eu paguei minha faculdade. Quer dizer, eu paguei minha faculdade com o próprio soldo que eu recebia de sargento da Aeronáutica. Continuando morando na favela ainda. Aí, em 1994, eu me formei em Direito, continuei estudando e passei no concurso Pro-Oficial de Justiça Avaliador. E ali começou a mudança da minha vida, porque o oficial de justiça avaliador já ganhava bem mais do que sargento da Aeronáutica. Fiquei mais alguns anos, continuei estudando. E aí, em 2001, eu passei no concurso do Ministério Público do Trabalho e fui ser procurador lá no Recife, porque não tinha vaga no Rio. Então, eu fui para Recife já como procurador do trabalho. E lá começou a minha vida no Recife. Eu costumo dizer que cidade maravilhosa, o pessoal fala que é Rio de Janeiro, e mas o Recife também, para mim, foi a cidade maravilhosa. Porque lá, eu cheguei lá como procurador, lá eu comecei a dar aulas de direito do trabalho e processo de trabalho. Lá eu escrevi meus 7 livros. Lá eu me tornei um empreendedor jurídico em 2001, 2002, 2003. Quando nem se falava ainda disso, eu já era de maneira, digamos assim, implícita, eu era um empreendedor jurídico já. E você pediu exoneração da... Pois é, todo mundo acha que eu não sou normal, que eu sou meio maluco. Ainda mais nessa época. Mas veja, por que eu pedi exoneração? Não foi assim, também não vamos dizer, eu não sou tão corajoso assim. Eu montei o SES em 2009, que era o meu curso preparatório, Complexo de Ensino Renato Saraiva, curso preparatório para concurso público, para a OAB. Na época, quando eu montei o SES, era um curso presencial via satélite, mas logo depois eu migrei para online. Eu fui o primeiro cara a fazer curso online de forma profissional no Brasil. E o curso cresceu muito. Então, eu tive, mais de 2 milhões de alunos passaram pelo SES. Faturamento acumulado de mais de 800 milhões de reais. Então, eu cresci muito, ganhei muito dinheiro e o Ministério Público passou a ser uma renda muito pequena para mim. Mas era uma grande escola. Eu gostava de ser procurador. Aprendi muito. Aliás, digamos, se hoje eu sou um bom advogado, é porque o Ministério Público foi a minha escola. Ministério Público do Trabalho. Eu sou muito grato ao Ministério Público do Trabalho. Só que eu cresci demais e aí não dava para eu ser empresário ou me tornar empresário e continuar como procurador. E a regra do jogo era claro, se eu quisesse continuar como procurador, eu não podia estar dono de um curso que era um curso que faturava milhões. E eu queria sair pela mesma porta que eu entrei. Aí, em 2017, eu resolvi pedir exoneração e eu saí do Ministério Público. Claro que o fato de eu estar, na época, bem financeiramente, né, como dono do SES, isso facilitou muito a minha decisão. Mas, assim, não me arrependo
E hoje eu continuo no Ministério Público de forma indireta. Por quê? Porque eu saí do Ministério Público, mas hoje a maioria das minhas causas na área que eu advogo trabalhista envolve muitas vezes o Ministério Público do Trabalho. Muitos escritórios de advocacia, outras empresas me contratam porque eu já fui do Ministério Público. E não que isso vai representar ganho de causa para a empresa, mas me permite ter acesso, me permite conversar, me permite também entender como o Ministério Público do Trabalho pensa, e muitas vezes eu consigo juntar as duas partes e fazer algum acordo que seja bom para a sociedade, para os trabalhadores. E você também entendeu o lado que ferra o empresário, né? Assim, porque eu fui Ministério Público, mas também depois me tornei empresário e advogado. Então, assim, eu conheço os dois lados. Isso é muito e hoje bom. A gente tem uma dificuldade, porque a gente tem muitas pessoas no Judiciário e no Ministério Público que não conhecem os dois lados. E aí, quando não conhece os dois lados, às vezes tomam atitudes ou decisões que muitas vezes inviabilizam, né, determinado segmento, determinada empresa. Mas por quê? Porque conhece muito da lei, do direito, mas tem pouca experiência de vida. De vida e prática, né? De vida e prática. E aí eles cometem decisões equivocadas. Então, como eu já estive do outro lado, estou desse, e graças a Deus eu fiz muitos amigos no Ministério Público. Os colegas lá, um grande abraço, eles têm muito respeito, eu tenho muito carinho por eles. E eles sabem que quando eu estou num processo contra o Ministério Público, eu jamais vou tentar enganá-los, ou jamais eu vou tentar propor coisa errada. Aliás, é uma condição que eu boto para o cliente. Eu vou te defender. Agora, não vou enganar o Ministério Público, porque eu fui Ministério Público e no meu sangue ainda tem as raízes do treinamento de MPT. Mas, assim, isso me ajuda muito a conciliar, a buscar um acordo, e tem sido muito prazeroso isso. Cara, parabéns pela sua história. E eu vou fazer uma pergunta aqui eu acho que muita gente já teve vontade de perguntar. Você percebeu, né, Renato, que com o advento agora do digital e toda essa influência que está tendo, alguns servidores públicos, magistrados, estão pedindo a exoneração para viver um pouco do empreendedorismo e de uma certa liberdade. Qual é a dica que você dá, segundo a sua experiência, para hoje um servidor público, um magistrado ou até um procurador, para ele tomar uma decisão como a sua? Você incentivaria ou não? Cara, não é que eu incentivaria, Paulo. Depende de cada situação e de cada pessoa. Porque eu sempre digo, eu não acho que empreender é para todo mundo. Eu não tenho isso na minha cabeça. Por quê? O empreendedor ele tem que ser corajoso. Sim. Ele tem que ser um pouco inconsequente. Ele tem que ser um pouco louco. Doidão. Porque senão ele não vai empreender no Brasil. Porque quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. E às vezes a pessoa não tem essa vocação, não tem essa característica. E tá tudo bem. Imagine se todos tivessem o mesmo dom, a mesma característica. Então, agora, se você tem ambição, se você gosta de empreender, se você está disposto a assumir riscos, está disposto a se expor, cara, você como advogado e você trabalhando sério, você vai ter muita chance de ganhar bem mais do que ganha talvez um juiz, um procurador. Mas também não tem nada contra quem queira ser juiz, procurador, porque gosta, tem muitos que gostam de ser juiz, que gostam de ser procurador. O problema é que mudou um pouco, Paulo, e aí, assim, uma crítica ao que eu tenho ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, é que antigamente as pessoas tinham um sonho de serem juízes, de serem procuradores, para exercer o cargo, ter o poder impactar na vida das pessoas, ter poder decisório. Mas sabiam que não iriam enriquecer. Então, antes, quem entrava na magistratura, quem entrava no Ministério Público, tinha convicção de que ia ganhar um bom salário, mas que não ia enriquecer. O problema é que hoje as pessoas estão se tornando, às vezes, juízes, procuradores, servidores, mas elas também querem, ao mesmo tempo que são servidores ou agentes políticos, querem também enriquecer. E aí vem um problema. Então, o Brasil hoje passa por essa crise. Sim. Claro, se você quer ser juiz, se você quer ser procurador, quer ser servidor, saiba, você não vai enriquecer. De maneira lícita, não tem como você enriquecer. A não ser que você tenha um outro negócio lá fora e que você possa ser sócio, mas o problema é que as pessoas querem, dentro da carreira pública, enriquecer. E esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje no nosso país. Ele tem que escolher um lado, né? Ele tem que escolher um lado. Um lado e... Agora, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu não aconselho ninguém a sair ou a ficar.
Depende da pessoa, depende se ela tem esse dom de empreender, essa vontade de empreender, se ela está disposta a assumir riscos, etc. Agora, de fato, nós temos aí inúmeros exemplos de pessoas que largaram o Ministério Público, que largaram a Procuradoria, que largaram a magistratura e estão empreendendo e estão bem, e estão felizes, estão satisfeitos. Aí depende de uma decisão pessoal. Eu não me arrependo, mas é uma decisão pessoal. Eu nem conheci, mas já tentei. Agora, modéstia à parte, há um tempo atrás, falar que eu deixaria a procuradoria para exercer o empreendedorismo, para viver o empreendedorismo, também não sei se eu teria essa coragem, admiro muito. E falando de empreendedorismo, nós somos pessoas que fizemos vários eventos, né? Para advogados, empresários, a gente teve acesso aí... Fazemos até hoje. Né? Fazemos até hoje. E a gente colheu muita informação e muita prática da vivência da advocacia. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse público da advocacia. Renato, hoje você acha que o modelo tradicional de escritório, ele está ultrapassado ou ele ainda funciona? Modelo, com certeza absoluta, o modelo tradicional do escritório está completamente ultrapassado. É interessante, Paulo, que antigamente os advogados se formavam em direito, fazia o seu exame de ordem, pegava sua carteira, a primeira coisa que você queria fazer é montar um escritório físico. E botar uma placa lá na porta. Eu sou advogado. E aquela placa bonita, né? Aquela placa bonita, dourada. Entendeu? Aquela coisa toda, você ter um escritório físico. Hoje não é mais assim. Hoje tem muita gente ganhando, muitos advogados ganhando muito dinheiro sem um escritório físico. Muito mais do que vocês pensam. Então hoje, na verdade... Eu sempre falo para quem está se formando, quem está passando exame de ordem, quem está iniciando a carreira. Invista em você. Invista em você. Como assim? Participar de imersões, participar de congressos, se relacionar, fazer network, fazer cursos, se vestir bem, investir no digital, nas redes sociais. Se você não tiver dinheiro para montar um escritório, não precisa se preocupar com isso, porque hoje a maioria dos clientes sequer vai ao escritório. Com o avanço da tecnologia, por exemplo, eu tenho grandes clientes que nunca foram e nunca irão no meu escritório. Ou eu vou lá, ou a gente faz videoconferência. Sim. Então, hoje o advogado precisa ser mais do que advogado. E com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, eu acho que o conhecimento jurídico vai ser commodity. Mais cedo ou mais tarde, né? O conhecimento jurídico vai ser commodity. Então, o advogado precisará ter outros atributos, outras características que vão fazer ele ter sucesso, que vão fazer ele ter autoridade. Então, a advocacia como era antigamente, esqueça. Hoje você precisa de muito mais coisas para poder advogar. E com o avanço da inteligência artificial, ainda mais você vai precisar estar antenado, você vai precisar estar realmente incluído, né, na nova advocacia. E é interessante esse ponto da inteligência artificial, Renato. Até separei algumas perguntas que as pessoas colocaram aqui, que é... Você acha que a inteligência artificial ela vai substituir advogados profissionais? Veja, a inteligência artificial vai substituir e diminuir muitas profissões. Isso tem acontecido demasiadamente. A semana passada eu vi uma reportagem que os mais afetados com o avanço da inteligência artificial é a geração Z, para determinadas profissões. E na advocacia não vai ser diferente. Você lembra que você tinha muitas e muitas atividades que você precisava ter centenas, milhares de estagiários? Lembra dessa fase dos escritórios? Sim. Que você precisava ter... Hoje, com a inteligência artificial, muitas demandas estão sendo substituídas. Agora, o que eu digo para os advogados? Você não pode enxergar mais a inteligência artificial só como possibilidade de ferramentas para você implementar no seu escritório. Não. Para você sobreviver com o avanço da inteligência artificial, você vai ter que usar essa mesma inteligência artificial para solucionar problemas do seu cliente. Então, para mim, aqueles advogados, né, que internalizarem a inteligência artificial, que mergulharem na inteligência artificial e começarem a desenvolver soluções para os seus clientes, esses advogados vão prosperar muito. Então, por exemplo, nós estamos lá, eu atuo especificamente na área trabalhista.
Então, a gente desenvolveu uma inteligência artificial que se chama Guardião Trabalhista, aonde eu analiso todo o E-Social da empresa e eu verifico quais são as irregularidades que a empresa está cometendo e que ela pode sofrer um auto de infração do Ministério do Trabalho. Ou seja, eu uso a inteligência artificial para me ajudar a fazer a auditoria trabalhista e, a partir daí, eu evitar um problema para aquele cliente. Ou seja, eu soluciono o problema. Então, hoje o advogado tem que ver a inteligência artificial, não é só ferramenta, vou conseguir gravar vídeos, vou ter isso. Não é só isso. Você tem que entender do negócio do seu cliente e buscar, com a inteligência artificial, prestar um serviço melhor. É esse que vai ser o grande diferencial. Agora, a advocacia de massa, com aqueles milhares e milhares e milhares de advogados, a tendência é diminuir. Porque, veja, a inteligência artificial, na maioria dos casos, ela é melhor que a gente. Bem mais. Né? Outro dia, eu fiz um teste. O Paulo está assistindo aqui, fiz um teste. Uma cliente me mandou um problema trabalhista para fazer a contestação. Né? Autor para a empresa. Aí eu falei, vou botar no chat GPT, né? Tem lá, é isso, faça a contestação. Gente, ficou melhor que a minha. Ficou bem melhor que a minha. E mais rápida, né? Mais rápido. 5 minutos, estava tudo pronto, perfeita. Quantos dias ou horas você levaria para fazer essa mesma defesa? Paulo, em 5 minutos, galera, estava pronto. Eu não alterei praticamente nada. Com os dados ele fez tudo e depois ainda me deu assim, ó, perspectiva de você perder é isso aqui, acordo até tanto. Ou seja, ela me deu tudo o que eu preciso fazer. Uau. Então, se tem problemas que a gente levava dias para fazer, análise de processo mesmo, né? Você hoje tem uma inteligência artificial que você pega um processo de 1.000 páginas, 2.000 páginas, em 5 minutos você analisa tudo. Antigamente você ficava lá página por página, acabou isso. Então, assim, realmente vai afetar. Você sabe, não vai afetar o advogado? Claro que vai. Agora, para aqueles advogados que estão antenados e que vão saber utilizar a inteligência artificial para prestar um serviço melhor para o cliente, esse está valendo. Renato, sabe o que é interessante? Aqui na nossa base, a gente tem um robô que lê mais de 2.000 processos por dia. Olha só. Faz parecer e tudo. E eu sempre estimulo advogados e profissionais liberais, de forma geral, a entenderem mais das inteligências artificiais e também estratégias de vendas. Por que a venda? Porque o advogado, o profissional liberal, ele não aprendeu a se relacionar com pessoas. Ele é péssimo. Inclusive, o Paulo, que está aqui, ele é um bom em network, por exemplo. Eu acho que isso a IA não consegue fazer. Como é que você vê essa questão de vendas e relacionamento? Você falou tudo. Agora mesmo eu tive um cliente, que nem considero cliente, que é um amigo, porque eu não cheguei nem a fazer contato no horário, que veio para mim desesperado. Renato, estou com uma execução civil contra a minha empresa, um processo que eu perdi. E estou com restrição lá no Banco Central, penhorou minha conta corrente, estou sem poder movimentar a conta. E eu tenho que receber dos meus fornecedores, como é que eu faço e tudo. E aí, eu falei, você tem advogado? Tem, deixa eu dar uma olhadinha. E eu, com muito cuidado para não ferir o código de ética, etc. Olhei tudo, olhei o processo, estava lá com recurso e tudo, mas a chance de ganhar aquele recurso era mínima. Entendeu? Eu disse para ele, irmão, é o seguinte, a chance de você ganhar isso aqui é mínima. Você está com a sua conta presa. Só tem uma solução. Ligar para a advogada dele, da parte, e fazer um acordo. Vamos fazer isso? Vamos. Peguei o telefone, doutor, é isso, vamos fazer um acordo. No final, ele deu um outro imóvel como pagamento, pagou os honorários do advogado, resolvi hoje. Hoje eu resolvi isso. Pronto, aí passei para o advogado dele, pronto, está resolvido. Então, às vezes, um advogado, ele precisa também ter o bom senso. Às vezes o cara fica preso só no jurídico. Vou fazer recurso, Cara, qual é a solução para o cliente? O cliente não quer aquilo, ele quer resolver. Então, muitas vezes, você fica tanto preso na técnica jurídica que você esquece, né, de resolver o problema do cliente. O melhor advogado não é aquele que tem o melhor conhecimento jurídico, é aquele que sabe resolver problemas. Sim. O melhor advogado, eu repito, não é aquele que tem o maior ou melhor conhecimento jurídico, é aquele que tem inteligência emocional e sabe resolver o problema do cliente. Chamei para a mesa, negociei, resolvi. E civil nem é a minha especialidade. Minha especialidade é trabalhista. Mas sabe o que aconteceu? A sua especialidade é fazer acordo. Sabe o que aconteceu? O advogado dele, eu não ganhei nada de procuração, eu falei, peço para o seu advogado agora validar, pedi o meu telefone que quer ser meu mentorado. Que ele quer evoluir. Você tá brincando. Tô falando sério, tá aqui, eu te mostro.
Então, você vê, o desafio de você ter essa inteligência mensual. Isso a inteligência artificial não vai fazer nunca. Não. Por isso que eu digo que você precisa, como advogado, conhecer do negócio do cliente. Existem dois advogados, o advogado de processo e o advogado de campo. Eu sou um advogado de campo. Hoje eu advogo para a BID. Então, todo mês eu estou lá trabalhando junto com a BID. Mas eu sou um advogado que vou para dentro da empresa. Qual é o problema que vocês estão enfrentando? Eu vou lá, faço pesquisa, olho tudo, faço auditoria, olho tudo. Bom, vamos encontrar a solução. E isso está cada vez, Paulo, mais raro. O advogado de campo, o advogado quer ficar no escritório fazendo petição porque ele foi acostumado, ele foi treinado a fazer isso. E o cara que vai hoje, o advogado que vai ganhar, vai ter mais sucesso, são os advogados e advogadas de campo, que conhecem o negócio da empresa, que vão para dentro da empresa, que aprendem o negócio e depois vão aí poder ajudar o cliente. O cliente quer isso. Ele não quer juridiquês, ele quer que resolva o problema dele. E é um ponto muito importante, Renato. Eu estive visitando uma fazenda uma área lá, rural, de um amigo e cliente. E eu fui a campo. O cara até disponibilizou avião. Foi lá em Mato Grosso. Tá, fui, visitei. E, de certa maneira, um advogado deve pensar, nossa, que perca de tempo, porque o que adianta eu ficar vendo a área e tudo, porque eu sou um técnico. Mas o grande diferencial do advogado é ele entender para onde o cliente está indo. Sim. Qual é o plano que esse cliente tem, qual é a expectativa, qual é o faturamento que ele busca esse ano. Essas coisinhas o advogado ele precisa entender um pouquinho mais, né? Muito. Por exemplo, eu agora estou me tornando sócio de um outro advogado, o Thiago, que é especialista no setor de granja. Ele advoga para dezenas de granjas e está expandindo para cá, para São Paulo. E aí ele me chamou para ser sócio dele da operação de São Paulo. E aí eu falei, ótimo. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar. Então, eu falei, até que você fora do ar, falei, você sabe o que é pinto de um dia? Ovo fértil. Qual a diferença do ovo branco para o ovo vermelho? Né? Estou aprendendo tudo sobre avicultura, tudo mesmo. E vou fazer várias auditorias junto com ele. Para quê? Para eu entender do negócio. Sim. A mesma coisa, eu sou advogado lá do Sindicato da Fruticultura, dos produtores rurais de Petrolina e Juazeiro, uva e manga, principalmente. Cara, eu fui para lá várias vezes. Fui para dentro do parreiral para entender como funciona. Porque são inúmeras questões que, se eu não estiver lá vivenciando, eu não consigo depois fazer o jurídico. Então, você precisa, eu insisto, você é advogado, precisa visitar seu cliente. Você precisa conhecer do negócio do cliente. Menos paletó e mais jaleco, mais bota, mais capacete. Vá para dentro da empresa. Porque o cliente, quando você resolve o problema dele, você é o melhor advogado do mundo. E aproveitando o gancho, meu amigo, qual é a sua percepção? Como que você enxerga? O empresário brasileiro ainda identifica o advogado trabalhista como custo? Ou como investimento, talvez? Ou como estratégia? Veja, não só falar do advogado trabalhista, vamos falar da justiça do trabalho. Com a reforma trabalhista, que começou em 2017, 2018, 2019, lá na época do governo Bolsonaro, diminuiu muito o número de demandas trabalhistas, porque uma demanda trabalhista de insucesso por parte do trabalhador fazia com que ele pagasse honorários advocatícios. Né? Honorário de sucumbência. Isso chegou ao Supremo e o Supremo mudou isso, né? Mitigou esse entendimento. E o fato é que o número de ações trabalhistas subiu novamente. E nós batemos em 2025 um recorde, se eu não me engano, mais de 50 bilhões de reais pagos através de ações trabalhistas. Ou seja, para alguns, voltou a era da indústria da reclamação trabalhista. E muitas vezes não é nem culpa do empregador. Muitas vezes existem situações que são criadas que não são situações verdadeiras. Ou existem situações que são feitas porque muitas vezes o empregado não quer. Então, às vezes, o empregado ele não quer ser empregado porque, por exemplo, ele recebe o Bolsa Família. Então, se ele recebe o Bolsa Família, ele não pode ter vínculo formal. Então, ele quer receber por fora, trabalhar como clandestino. Só que depois, quando ele sai, ele vai e coloca essa mesma empresa na justiça. Essa discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
Ele não quer, porque está a Bolsa Família, ou está em busca da aposentadoria especial como trabalhador rural, ou está em busca da aposentadoria especial, o pessoal lá da pesca, etc. E ele não quer ter o vínculo formal. Mas, ao mesmo tempo, quando dá o primeiro problema, ele vai ingressar Sim. com uma ação na justiça do trabalho. E muitas vezes também tem erros das empresas também, tem erro dos contadores. O fato é que você tem hoje um número de ações trabalhistas de forma assim muito grande, Assustadora. assustadora mesmo. Uhum. E claro que as empresas elas ficam assustadas e é muito alto um custo para você ter um trabalhador. Mas ao mesmo tempo está acontecendo um fenômeno. Eu vou dar uma palestra amanhã em Manaus sobre isso. Isso é bom. Que é o fenômeno do quê? Muitos dos trabalhadores não querem mais a CLT. O trabalhador começou a rejeitar a CLT. Principalmente a nova geração que chegou, ela não quer. Por exemplo, nós temos hoje falta de mão de obra no campo. Seja qualquer lugar do Brasil, os produtores rurais, seja de qual produto for, eles estão com dificuldade de contratar. Mas não é só no campo. Na construção civil, nós estamos com essa dificuldade. No comércio, você vai ver que já tem supermercado por aqui, acho que São Paulo teve isso, ele fez uma propaganda. Já estou adotando a escala 5x2, trabalha 5, folga 2. Estamos contratando, porque isso é o desespero. Outro segmento é ramo de costura, né? Então, não tem trabalhador, os trabalhadores não querem, então eles estão optando. Muitos recebem Bolsa Família, ou outros querem o quê? Trabalhar como iFood, trabalhar como Uber, trabalhar como influencer. Agora o TikTok Shop. TikTok Shop. Tá todo mundo ganhando dinheiro com o TikTok Shop, falar propaganda do produto, quando vai ver, tá ganhando dinheiro. Então, eu estou defendendo há muito tempo que a CLT está morrendo. A minha palestra amanhã eu vou demonstrar, eu vou provar ponto muito importante, né? Que a CLT está morrendo. O próprio presidente Lula disse que o trabalhador não quer mais ser CLT. E o que você acha que vai acontecer? A gente precisa de uma reforma. Né? Não sei se você viu há uns anos atrás, saiu uma reportagem assim, de um jovem falando: se tudo der errado, eu viro CLT. Procurando, bota aí no Google. Se tudo der errado, eu viro CLT. Vai estar lá a reportagem do jovem falando isso. Ou seja, eles veem ser CLT, eles veem o trabalho fichado, o trabalho com registro, como dizer, não dei certo na vida. Uma condenação. Não dei certo na vida. Porque o que acontece? Até pouco tempo, o brasileiro, ele era criado para depender. O brasileiro nunca foi criado para empreender. O brasileiro foi criado para depender. De uns tempos para cá, o empreendedorismo cresceu muito. E o brasileiro começou a perceber, não só o brasileiro, mas estou falando da gente aqui, começou a perceber que ele podia empreender e ganhar mais. Ele também começou a perceber que o governo não é tão santinho assim. Que cada R$1.000 que a empresa paga, ele deixa mais uma fortuna de tributos. Ele começou a perceber que o fundo de garantia não é tão bom assim, porque a correção que se dá é a correção da poupança, que é mínima. Muito pouco. Ou seja, ele fica sem o dinheiro e o governo é que se dá bem. Então ele começou a perceber que não é tão bom ser trabalhador assalariado. E ele está buscando alternativas. Aqui em Alphaville mesmo, para você conseguir uma empregada com carteira assinada, é um milagre. Porque elas não querem, porque aqui, uma diária aqui custa em torno de R$270 de segunda a sexta. Se for sábado e domingo, em torno de R$320. Caro. E elas são unidas, tem a rádio, né? Elas sabem tudo. O piso salarial das trabalhadoras autônomas. Exatamente. Você não consegue contratar um empregado, elas não querem, elas não querem. Só que às vezes essas daí que não querem, lá depois elas vão para a justiça, dizer que trabalhava de maneira clandestina, porque eu ganho muito mais como autônoma do que como empregada. E não querem. Eu não estou dizendo que elas estão erradas, não. Sim. E aí, mas como é que funciona? Então, eu acho que a gente precisa, talvez, buscar um outro modelo, talvez um modelo americano. Nós estamos falando hoje em diminuição da jornada para 40 horas, escala 5x2. Gente, eu não sou contra isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como é o modelo americano, o trabalhador ganha por hora. Ele escolhe a quantidade de horas que ele vai trabalhar. Claro que não pode ser uma hora excessiva, até para não colocar em risco a vida e a saúde do trabalhador. Mas se ele quer trabalhar 30 horas, beleza, ele faz um contrato para trabalhar 30 horas. Vamos fazer a remuneração por hora, como é nos Estados Unidos. Trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Mas isso precisa de toda uma conversa. E está piorando. Né? A escala 5x2 agora está aumentando a licença paternidade. Né? Vai chegar até 20 dias de licença paternidade. Nos próximos anos. E o que vai acontecer? Quem vai pagar essa conta?
O empregador. Na escala 5x2, eu não sou contra a escala 5x2, eu não sou contra a licença paternidade maior. Eu sou contra o seguinte, porque sempre quem paga a conta é o empregador. Nós estamos aí com juros altíssimos, as empresas todas não conseguindo pagar suas contas e cada vez mais estão colocando, né, obrigações para o empregador. E um recorde de RJ também, né? E um recorde de RJ, o que tem de empresas em recuperação judicial, e eu acho que vai piorar. Vai. Renato, e é um tema que eu atuo muito, né? O direito do trabalho. Eu atuei muito tempo para trabalhador, tá? Eu sou responsável por muitas ações milionárias contra aí, empresários. Mas igual o Paulo da Bíblia, eu mudei de lado. Eu respeito o trabalhador, mas eu realmente... E às vezes tem ações que o trabalhador tem direito mesmo, que ele foi explorado, né? Não estamos dizendo que não existe aí. Existe tudo. Sim. Existe trabalhador que é desleal, existe empregador que é desleal, sim, tem de tudo. Tem de tudo. E até que isso aconteça, até que sobrevenha, né, essa reforma, existe alguma estratégia hoje que você sugere para o empresário blindar minimamente, por exemplo, um PJ? Pejotização está em alta. Esse tema vai ser objeto da minha palestra amanhã também. O tema pejotização e terceirização, todas as ações trabalhistas estão suspensas em função do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A tendência... Supremo tudo pode acontecer, mas a tendência da Suprema Corte é permitir a terceirização e a pejotização. E se isso acontecer, eu acho que isso já vai ser o início de uma mudança grande na esfera trabalhista. Ou seja, eu acho que vai ter um aumento considerável de trabalhadores constituindo pessoas jurídicas e prestando serviço para a empresa. Isso já acontece com, digamos assim, com parte dos trabalhadores que têm cargos maiores, que têm um grau de escolaridade maior. Isso já está acontecendo bastante. Mas a mesma coisa. Às vezes o cara é um gerente, às vezes o cara é um diretor, ele aceita ser PJ, mas lá na frente, quando ele sai, ele aceitou a regra do jogo, ganhou mais, ele vai e entra na Justiça do Trabalho. Então, por esse posicionamento do Supremo, está para ser julgado a qualquer momento, pode mudar bastante a realidade brasileira. Tanto que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, eles estão bem preocupados com isso. Porque isso vai atrapalhar bastante a atuação que eles têm hoje em relação a esse tema. Né? Mas, por exemplo, atividades rotineiras, uma atividade comum, às vezes uma faxineira, às vezes um comércio ali comum, você acha que é possível a pejotização? Veja, você acha que será? A posição do Supremo vai ser se for, a tendência é de permitir a pejotização e a terceirização independente do tipo de atividade. Uau. Se é atividade meio, se é atividade fim, se é atividade principal, secundária. Esse é o posicionamento. Agora, eu acho que quanto maior a hipossuficiência do trabalhador, mais difícil é ele se transformar numa PJ. O medo que nós temos é que as empresas obriguem também os trabalhadores a constituírem a PJ como requisito para prestar serviço. Esse é um medo que nós temos. Agora, por exemplo, eu defendo várias empresas que trabalham, são clínicas que trabalham em tratamentos com autistas. Uhum. Então, lá você tem psicólogos, você tem fonoaudiólogos, você tem recreadores, você tem uma série de atividades. E na maioria das clínicas, esses trabalhadores são prestadores de serviço. Cada um tem sua PJ. E mais, Paulo, eles não querem ser empregados. Eles não querem. Eles falam, se eu tiver que ser empregado, eu não quero. Por quê? Eu quero estar trabalhando aqui um dia, amanhã estou trabalhando na outra. Eu ganho mais sendo PJ. Mas a gente percebe que mesmo nessa situação, com um trabalhador que tem nível superior, um trabalhador que é esclarecido, que sabe o que está fazendo, e mesmo assim, muitas vezes, a gente tem o Ministério Público e o Ministério do Trabalho atuando, dizendo que não pode pejotizar. Eu acho que para essa situação a gente precisa respeitar a autonomia de vontade das partes, principalmente se são trabalhadores esclarecidos. Diferente, por exemplo, coitado, de um faxineiro, de uma faxineira, de um servente de obra, que ele não sabe nem o que, se você falar de PJ, ele não sabe nem o que é, para onde vai. Talvez colocar um critério salarial, né? É exatamente por isso. O perigo de você liberar de maneira irrestrita é começarem a surgir injustiças, entendeu?
Talvez, com essa posição do Supremo, a minha tese de se rever a CLT, talvez ela ganhe força, talvez precisem rever a CLT. Você vê, o próprio governo está forçando para que haja reconhecimento de vínculo de emprego dos trabalhadores do Uber. E é engraçado que os prestadores de serviço do Uber não querem ser empregados. E você vê o governo querendo, até para ter uma fatia na parte de tributos. E o governo querendo. Querendo, com certeza. Então, isso é complicado, isso. Renato, ainda Vamos dentro desse bloco de direito do trabalho. Perfeito. Eu sei que isso vai longe esse tema, mas tem uma pergunta interessante aqui. Qual que é o maior erro que você vê das empresas em relação a isso, ou temas, ou pedidos, ou comportamento, de repente, do empresário em relação a funcionários e legislação trabalhista? Cara, o maior erro das empresas é não ter uma advocacia preventiva, muitas vezes. Uma atuação preventiva. Porque muitas empresas deixam para contratar o advogado somente quando tem um problema, quando vem uma ação judicial. Estou falando na esfera trabalhista. Toda empresa precisa de um bom contador, de um bom RH e de um bom advogado trabalhista. E isso, gente, é muito dinheiro envolvido. Quando você não tem esses profissionais e você começa a fazer coisas erradas, isso lá na frente vai gerar um passivo. Eu chamo de passivo trabalhista oculto. Por quê? Por medidas simples que você poderia ter adotado, que você não adotou, que vão gerar uma condenação. Por exemplo, eu advogo, faço auditoria numa grande empresa, uma outra empresa que eu faço, e essa empresa ainda não tinha, por incrível que pareça, tinha mais de 2.000 funcionários, não estava sem controle de ponto. Sem controle de frequência. 2.000 funcionários sem controle de frequência. Estava sem controle de frequência, uma empresa nova. Sem controle de frequência. Aí eu falei, gente, vocês estão criando um passivo trabalhista. Absurdo. O camarada entrar com essa ação nesse trabalho, você está morto, porque você não tem os controles de frequência. E não era... A gente pensa que isso só acontece com empresas pequenas. Eu estava conversando com o Thiago Brunet, que é meu mentor, ele dizendo, Renato, eu fico impressionado porque tem empresas grandes que faturam milhões e milhões e milhões, mas que cometem erros de iniciantes. Então, você precisa ter um bom contador, você precisa ter um bom advogado e um advogado que faça uma advocacia preventiva, que verifique quais são as ações trabalhistas, por que está acontecendo isso, porque você consegue economizar. Evitar 100% é impossível isso. Mas você consegue diminuir bastante esse passivo trabalhista. Então, é o que eu conselho que eu dou para as empresas. Tenha um bom RH, tenha um bom contador e tenha um bom advogado para atuar, principalmente de maneira preventiva. Renato, eu usei muito esse exemplo em alguns eventos para empresários. Eu sempre pergunto assim, você já jogou dominó, pôquer, qualquer outro jogo? Aí eles falam, sim. Aí eu pergunto, você já entrou nesse jogo sem entender as regras? A maioria responde, não. Então, como que você monta uma empresa sem entender algumas regras mínimas trabalhistas, né? Então, a gente vê muito isso. E aí, infelizmente, eles levam, como levou, né, 50 bilhões em condenação, a maior recorde de condenações trabalhistas, e talvez isso vai continuar aumentando, né? E sabe o que acontece também, Paulo? A gente fala da empresa ser organizada, mas dificilmente uma empresa nasce organizada. Normalmente as empresas, 99% das empresas nascem de uma ideia do empreendedor maluco, o cara não tem dinheiro, ele vai ser o faz tudo. Vai ter ele, mais uma pessoa, duas pessoas, a mulher, o marido, e vai ser o faz tudo. Depois, quando começa a ganhar dinheiro, é que ele vai pensar em estruturar. Então, a verdade é que a maioria das empresas nascem de forma amadora. Dificilmente você cria uma empresa estruturada, salvo quando você já tem uma outra empresa estruturada e tem capital suficiente para alimentar essa nova empresa que você está criando. Aí você já cria ela desde o início de maneira organizada. Mas isso é uma exceção. Sim. Infelizmente, a maioria das empresas nasce e cresce de maneira desorganizada e depois, no curso do jogo, é que ela vai se organizar. Isso é típico do Brasil. Falando em Brasil, e agora partindo para o lado da influência, que é o posicionamento e a autoridade. Está muito em alta, ainda mais a gente que está aqui em Alphaville, a gente sabe quantos influenciadores aqui ficaram ricos, que até então eram desconhecidos, né? Antes do digital, antes das redes sociais, e virou uma forma de ganhar dinheiro assustadora. Renato, como que você vê hoje empresário, advogado ou profissional liberal dentro desse mundo da influência? Você
entende que é importante hoje se tornar um influenciador ou não? Isso é algo que já passou? Não, eu acho que é importante sempre você estar exposto nas redes sociais e você se tornar autoridade, né, na área da advocacia que você escolheu. Isso eu não tenho dúvida sobre isso. Né? Antes de se quem não é visto, Nelson Williams é que fala isso, quem não é visto sequer existe. Então você precisa ser visto. Só que é o seguinte, o que acontecia no mundo dos influenciadores, aí eu não estou falando especificamente do advogado, e que hoje está mudando. Muitos influenciadores ficaram milionários. Né? E na época depois da pandemia, ou durante a pandemia, todos eles lançaram cursos online, lançaram mentoria e ganharam fortunas, rios de dinheiro. Essa fase está passando. Uma margem alta de lucro. Muito, altíssima. Ficaram milionários. E muitas vezes não entregavam. Ou entregavam muito pouco. Prometiam muito, eram campeões de venda, mas eram péssimos de entrega. Então, isso aconteceu. Hoje, o mercado mudou bastante. Então, hoje, por exemplo, influenciadores, as pessoas já estão olhando, o cara que é mentor, que é coach, todo mundo já está olhando assim com mais ressalva. Não se vende tão fácil curso online como se vendia no passado. Verdade. Eu acho que o ápice já passou, a tendência com a evolução da IA, né, é diminuir um pouco esse curso online. Por exemplo, o influenciador ganhava muito dinheiro com propaganda e marketing. Ainda tem gente ganhando dinheiro, mas já diminuiu. Bastante. Você começou a perceber que começaram a vir os modelos de IA? Né? A galera, né? Os bonequinhos, as bonequinhas, né? Os modelos lá de IA, porque não custa nada e eles estão fazendo a propaganda do produto. Então, ou seja, está cada vez mais difícil o cara que é um artista, que é um jogador, ele faz, não é que não tenha, tem ainda, mas fazer propaganda de determinada marca, porque está sendo substituído pela IA. Pela IA. A Magalu fez isso, né? Pois é, então, essa época de ouro, agora, especificamente na nossa profissão de advogado, não tem jeito. Você precisa, quem não é visto não é lembrado, quem não é visto sequer existe. Muitos dos negócios que eu fecho hoje, né, dos membros que eu tenho lá no meu clube de negócios, vem o quê? De toda a exposição que eu sempre tive e que eu tenho na internet. Não basta você ser, você precisa parecer ser. Claro que você não pode deixar... O que eu acho que muitos têm cometido o erro é de não serem autênticos. Não tente vender o que você não é. E na internet está cheio de pessoas vendendo o que não são na realidade. Isso eu não faria, não faço e não aconselho ninguém a fazer. Agora, se você é advogado, se você é bom em determinado assunto, tema, você tem que mostrar isso para as outras pessoas. Você tem que ter um Instagram forte. Você tem que ter seu canal de YouTube. Você tem que produzir conteúdo. Você tem que aparecer bem vestido. Você precisa se mostrar no digital, principalmente hoje, nos dias atuais. Você tem que se tornar relevante. Você tem que se tornar uma autoridade na sua área de atuação. É muito fácil, ver. Quando te indica um profissional, Paulo, o que você faz? Você vai buscar conhecer informação dele. Redes sociais. Você vai na rede social. Deixa eu ver se esse Google. cara... Deixa eu ver. No Google, deixa eu ver se esse cara é bom. Deixa eu ver. Ou seja, antes de ser ouvido, você vai ser visto. Então, se você vai me indicar o doutor Renato Saraiva, aí o cara vai lá. Oxe, o cara não tem nem rede social, não tem Instagram. Ou não, indicar Renato Saraiva. Cara, porra, o cara tem CLT, o cara tem 7 livros. Olha, ele é presidente do Clube de Negócios Jurídicos. Olha aqui com quem ele fala, tá com fulano, com o outro. Não, isso vai influenciar, inclusive no valor que você vai cobrar de honorário. A forma como você se apresenta, a roupa que você veste, como você torna autoridade, vai te fazer você cobrar mais ou cobrar menos. Com certeza. Então, não tenha dúvida que o advogado hoje precisa investir nele. E não é tão caro assim, não é tão caro, mas precisa ter dedicação, dá trabalho. Quando você fala não é caro, é ele se posicionar, ele se vestir... Não, é porque, veja, muitas pessoas, ai meu Deus, como é que eu vou montar um estúdio? Por exemplo, aqui a gente está num estúdio maravilhoso, com câmeras de última geração, é um espetáculo aqui, viu? Parabéns, Paulo, tá lindo o seu estúdio. Mas não necessariamente você precisa de um bom celular. Invista no iPhone, se possível, um iPhone 17, cara, com um celularzinho desse aqui.
Você faz de tudo. Você faz o que você quiser de produção de vídeo, de conteúdo. Então, um celular ensinando uma pessoa a gravar. Agora, as pessoas perdem a oportunidade. A pessoa vai para o evento, não tira uma foto, não publica um vídeo, não faz... Ou seja, você não pode perder a oportunidade. Eu estou aqui hoje gravando podcast, eu já pedi a ele, eu quero todos os cortes para eu usar. E já pedi ao menino, faça a filmagem aí dos bastidores que eu já vou publicar no Story. Ou seja, eu não perco a oportunidade de mostrar o que eu estou fazendo. Agora, com autenticidade. Seja verdadeira. A semana foi bem legal, Paulo, que eu postei uma foto com a minha mulher. Bombou essa foto. Minha mulher atrás de mim. É? E eu falo, mas só que assim, tem gente que dá uma olhadinha aí. Tem gente que vai, no texto eu quis ser verdadeiro, porque tem gente que posta uma foto lá da mulher e diz, olha, meu casamento é maravilhoso, é o melhor do mundo, é só alegria. Mentira. Não é. Isso é mentira, isso não existe, pô. Que loucura é essa, né? Então você vê que na minha postagem, por que bombou? Porque eu fui verdadeiro, eu fui autêntico. Olha, tô com 22 anos de parceria, essa mulher me aguentou muito. Se não fosse Deus, nós não estaríamos mais juntos. Ela, na verdade, eu sou devedor dela, que ela fez muito mais por mim. E é verdade isso, o que eu fiz por ela. E foi Deus que nós temos um propósito, uma vida pela frente. Obrigado, meu amor. Aquilo que eu escrevi. E é a verdade. E as pessoas percebem quando você está sendo um personagem e as pessoas percebem quando você está sendo verdadeiro. O problema é que você ser verdadeiro na internet é muito desafiador, né? Porque os haters estão aí justamente para tentar te fuzilar de qualquer maneira. Você não pode mais ter opinião de nada, né? Porque se você é de esquerda, o pessoal da direita vai te detonar. Se você é de direita, o pessoal da esquerda vai te detonar. Se você torce pro Vasco, o flamenguista vai te acabar. Se você torce pro Palmeiras, o corintiano não gosta. Então você não pode ter posicionamento de nada, porque se você expõe isso, você é crucificado. Não é verdade? Com certeza. Mas assim, uma dica que eu dou, não deixe de publicar conteúdo. Agora seja honesto, seja autêntico na produção do seu conteúdo. Eu tive há pouco tempo lá na Não Stop, aqui em Alphaville, lá com o Alex Monteiro, e ele disse, Renato, os pessoal... Frente ao Brascandi, né? Os influenciadores que mais dão certo aqui conosco são aqueles que são autênticos. Isso na internet é fundamental. Você ser autêntico, você tá trabalhando com a verdade, não um personagem. Não você botar uma foto do lado do Flávio Augusto, tirando a foto dele, você nem conhece o cara, você não tem a menor intimidade. Isso eu não faço. Eu sou mentorado de Thiago Brunet. São raras as minhas fotos com o Brunet. E eu sou mentorado dele. Tenho relacionamento com ele. Aí tem gente que acha que network é tirar foto do lado de um famoso. Pega lá, Pablo, tirou uma foto. Pô, isso é besteira, gente. E eu vou dizer pra você, depois de um ano vivendo aqui, o cara, quando é famoso, ele não gosta disso. Eu nunca peço para tirar foto com um cara que é um influenciador muito famoso. Às vezes acontece. Bom, outro dia eu fui no escritório, lá quando passar a história de Nelson, eu não pedia para tirar foto. Renato, vamos tirar uma foto? O próprio cara... Pede, né? O próprio cara pede, vamos tirar uma foto. Aí tudo bem. Agora você todo ficar pedindo foto, ou seja, é como se você quisesse usar a imagem do cara para ganhar seguidor, usar a imagem do cara para levar vantagem. Isso não é legal. E ele fecha o coração na hora, né? O cara fecha o coração. Aqui a Alphaville eu não faço isso. Agora, eu tiro uma foto com você, porque você ou já tem intimidade, eu tenho relacionamento, aí não tem nenhum problema. Agora as pessoas querem tirar foto só para dizer que tirou foto. Isso não vai atrair audiência, porque você não está sendo autêntico. E eu vou te falar, né, Renato? Eu estou há 3 anos aqui em Alphaville. Eu entrei de um jeito e hoje eu sou outro cara. Mas em relação a posicionamento, autoridade, em relação à construção de bons relacionamentos, você veio de fora também. E até falando um pouquinho sobre posicionamento e autoridade, que entra no contexto de mudança de ambiente. Sim. Eu sei que muito coach usou esse assunto que eu vou falar com você agora, mas falando de 2 homens que têm uma vivência real dentro da advocacia, como pai de família, como empresário mesmo. A gente não se lançou no digital para ganhar dinheiro, a gente ganhava dinheiro no físico, e aí a gente está se acendendo no digital. Eu vou até te interromper. Como eu sou pré-histórico, sou velho, eu acho que eu acabei sendo responsável pelo lançamento digital. Porque eu fui o primeiro cara a fazer curso online, cara. Não tinha esse negócio. Foi o primeiro mesmo. Sou pioneiro. Outro dia a gente estava num evento, o cara da Hotmart, eu queria agradecer o Dr. Renato Saraiva, porque quando a gente era pequenininho, a referência era ele.
o diretor de marketing da Nova Hotmart. Você é responsável por crescer a Hotmart. Como eu sou dinossauro, entendeu? Então, Isso é assim, eu tô cara. no digital desde 2000 e sei lá. Entendeu? Mas assim, mas perdão, te interrompi. Não, mas é importante você ter falado isso, porque estar diante das câmeras não é uma tarefa muito fácil. Você sofre preconceito, inveja. Sim. E aí, claro, um dos meus sócios, o Marçal, fala, né? É que as pessoas te julgam porque elas não estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer e elas vão te achar um motivo aí. O Pablo é um gênio, gente. O Pablo é um gênio. O Pablo, ele é um cara que precisa ser estudado, porque ele, com certeza, ele é super dotado, ele tem altas habilidades, porque isso, na última eleição lá de prefeito, ficou evidente. O Pablo, ele ia para os debates sem nada, sem nenhum papel, e sabia de tudo, ele dava show, ele conseguia irritar todos os jornalistas. Ele é um cara... E Pablo tem uma característica interessante. Eu nem conheço pessoalmente o Pablo, viu? Pablo é sócio de Paulo, eu nem conheço. Ele. Mas, assim, eu fico analisando e eu gosto de ver as características. E ele consegue. O Pablo tem uma característica que até da notícia ruim contra ele consegue transformar numa coisa boa. Isso eu aprendi. Isso é extraordinário. Ele dá notícia ruim, ele transforma. Ele não esconde, não bota debaixo do tapete a notícia ruim, não. Ele expõe e leva vantagem sobre aquilo. Isso ele tem uma habilidade, uma inteligência superior, não tenho dúvida disso. Você viu um vídeo que o Brunet, teu mentor, falou dele sobre isso? Da o Pablo, quando ele subiu lá nos picos, não sei da onde, e aí teve que chamar o corpo de bombeiro. Sim, foi. Ele tava com a galera. E aí o Fantástico sentou a lenha nele. E aí, no outro dia, o Brunet, que foi olhar as redes sociais, falou, ele deve estar em depressão, o Pablo, porque se eu tô triste... O Pablo Marçal tá em depressão. Diz que ele foi lá os stories. Eu vou promover uma live hoje à noite para falar sobre esse assunto. Clica nesse link. Bombou. Vendeu muito. Pois é, isso é o dom que ele tem. Ele é extraordinário. E muita gente assim fala, não vai pra política não e tudo, mas ele tá determinado com isso aí, boa sorte para ele. Eu não conheço pessoalmente, mas tem algumas características que eu fico assim, que eu admiro nele. Eu não sei se eu teria a mesma coragem que ele tem, não. Sou bem franco. Eu acho ele muito corajoso. Estive lado a lado com ele na política. Lado a lado mesmo. Não é assim de tirar foto, não. Andar na comunidade mesmo, nos shoppings e tal. Alguns momentos a gente chegar só em 2, 3 carros. Não ter nem quantidade de pessoas mínimas ali para fazer algum movimento. E a coisa criar um volume absurdo, como foi os 2 últimos dias lá da campanha de São Paulo, que começou a caminhada. Eu comecei aquela caminhada junto com ele. E a gente finalizou na Praça da Sé com aquele multidão de gente. Mas eu não estou para falar do Pablo Marçal. Na verdade, eu estou para falar desse cenário. Certo. Hoje, para você movimentar pessoas, basta que você tenha essa energia. Sim. As pessoas estão precisando dessa energia. Então, Pablo Marçal e outros influenciadores, eles carregam essa energia. Independentemente se isso faz bem ou não para você, o assunto ou o tema, que cada um desses influenciadores, né, carregam. O Renato, eu percebi que realmente tudo é energia, sabe? Sim. Percebi, eu já sabia, mas não tinha consciência, né? E esse lugar aqui é especial. E esse lugar aqui é especial. A família é especial, a energia é diferente aqui. A energia é diferente. Eu não tenho dúvida disso. Eu até falo assim que o ambiente influencia muito. E o ambiente de Alphaville, gente, é um ambiente, a energia é diferente, é uma energia, é movimento o tempo todo. Nós estamos aqui, eu estou morando há 1 ano e 4 meses, Paulo está há 3 anos. Cara, a gente que às vezes quer descansar e não consegue. É raro o dia que eu fico em casa à noite. Porque verdade. às vezes tem eventos empresariais, às vezes tem eventos religiosos. Então, é uma energia de negócio, de prosperidade. É uma energia também que envolve, né, a parte espiritual, muito importante. E, claro, que se você tá com a cabeça certa nesse ambiente, vai dar tudo certo. O problema é que, às vezes, tem pessoas que acham que só o ambiente vai fazer tudo. Não. Sim. O ambiente ajuda e muito. Agora, se você não expandir a sua mente, se você não abandonar a mentalidade de escassez, se você não tiver um coração ensinável para perceber e aprender com outras pessoas... eu era um cara muito ogro, cara. Eu pintava o cabelo, eu me vestia mal, eu estava muito acima... Você mudou aqui em Alphaville? Não, eu mudei no processo. No processo? Quando eu entrei para a mentoria de Brunet, do Thiago Brunet, foi outubro de 2024, ali eu decidi que eu ia mudar. Que eu ia me reinventar novamente. E ali começou meu processo. Aí eu comecei o processo tudo, quando foi em janeiro de 2025,
Eu tava Mas morando ele aqui. te falou pra você mudar ou você Não, foi não, percebendo? não. Eu fui percebendo, né? Eu fui percebendo que eu precisava, né? Porque além do Deltan Brunet, Aham. pô, eu tinha outras pessoas que me influenciavam. O próprio Pablo, por Joel J, o próprio Flávio Augusto, que também é parceiro de Thiago Brunet. Eu comecei a ver outras, o Janguier, o próprio Nelson Willis. Eu comecei a ter mentoria com essas pessoas, comecei a conversar com essas pessoas. Eu falei, caramba, eu preciso mudar. Porque eu precisava, quando eu vim para São Paulo é porque eu queria sentar Aham. em mesas, em outras mesas. Eu precisava ser o menos inteligente daquela mesa. Verdade. Então, por isso que eu tive que mudar de ambiente. Para eu ser o menos inteligente da mesa, falar menos e escutar mais, e aprender com o que eles estavam fazendo. Mas isso você tem que ter humildade. Tem que Você ter tem que ter um humildade. coração ensinável. E Ensinável. continuo aprendendo até hoje. Eu olho tudo, eu estou nas redes sociais o tempo todo, eu analiso. O pessoal, por exemplo, tem preconceito de TikTok. Eu adoro TikTok. TikTok é um laboratório para mim. Tem muita Você assiste porcaria muito? ali. Assisto. Mas tem muita coisa. Eu tiro muitas ideias, Paulo, do TikTok. É É? impressionante. Eu tiro muitas ideias do TikTok. Então eu acompanho tudo, eu olho tudo. Tudo, 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 tudo. Muito bom. Então você não é tão dinossauro assim, você tá É acompanhando. porque eu sou um dinossauro que adora tecnologia, que adora inovação, que adora rede social. Eu sou para ser estudado também. Um velho doidão. Ô, Renato, Vamos lá. mudança. Quando a gente olha as nossas fotos de antes, a gente fica assustado, né? Muito. Porque aquilo era normal pra gente, né? Era. Eu pintava o cabelo, cara. Eu me vestia mal. E pior, me vestia mal e tudo, mas não era porque eu não tinha dinheiro, não. Eu tinha dinheiro. Não é Isso é a dinheiro. prova de que a mentalidade de sucesso não está vinculada ao Não tá. dinheiro que você tem. Porque eu tinha muito dinheiro, mas eu tinha uma mentalidade de escassez. E como é que fica o reflexo disso na família, quando você passa por essa mudança? A família também muda junto? Ou você tem que estimular a esposa, filhos e parentes para mudar também, igual você? Veja, quando a gente fala família, a gente fala da nossa família principal, que é mulher e filhos. Isso. E é fundamental nesse processo de mudança de mentalidade, de expansão de mente, de expansão de ambiente, de mesas que você vai sentar, que o seu cônjuge esteja com você. Porque senão você corre um risco sério no seu casamento. Porque imagine, você tem um casal, o marido ou a esposa expande bastante a mente, começa a ter outros pensamentos, outras ideias, começa a enxergar a vida, os negócios e a parte espiritual de outra maneira e o outro não. O que nós vamos ter ali? Choques. Então é muito importante que, se você está nesse processo de expansão, que você leve o seu parceiro, a sua parceira, para estar junto do seu lado. Isso é fundamental, porque se ele não entender que é importante, vocês vão ter problema no casamento. Ou se ela não entender também que é importante, vocês vão ter problema no casamento. Então, o que eu sempre sugiro é, você quer um novo lugar, novas mesas, novas ideias, novos projetos, novos resultados, você tem que levar a sua esposa ou seu marido junto com você. Não significa que ela ou ele vão empreender necessariamente, mas eles têm que estar do seu lado, expandindo a mente e aprendendo junto com você. Isso é fundamental. É a mesma coisa na igreja. Assim, pode o casamento do crente dar certo com o ímpio? É difícil. Eu não estou dizendo que não possa, não. Entendeu? Das duas, uma. Ou o crente vai virar ímpio, ou o ímpio vai virar crente. Agora, um casamento perfeito de um crente com um ímpio, eu acho pouco provável Não, é de impossível. ter uma estrutura familiar por muito tempo. Na minha visão, não dá. Então, por quê? Porque eles não estão em unidade. É por aí. Quando eu mudei para Alphaville, eu tive um desafio. A minha esposa, ela tinha mentalidade ainda pequena em relação ao ambiente que a gente morava antes e também por ligação com mãe e tudo mais. É nada contra, né, esse elo, mas quando a gente fala de mentalidade de transformação, a gente passa esse desafio. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, foi uma fase de adaptação, foi um ano de adaptação, e eu me dediquei unicamente a ela, depois fiquei sabático. E esse ano, ano passado, para cá que eu comecei a trabalhar mais, né? Mas a conta sempre fecha, né? Então deu certo e a gente está vivendo glórias, né? Hoje é o lugar. Ela nem quer sair de Alphaville também, né? Não, é minha também. Você chegou a enfrentar algum problema nesse sentido também? Não. Vitor, nós moramos em São Paulo, eu e Michele, São Paulo capital, 2017, 2018. Foi uma experiência muito ruim para nós. Entendi. Então, quando nós voltamos agora em 2025, ela veio com muito medo. Mas hoje, se falar para ela que ela quer sair daqui, não, daqui eu não saio nunca mais.
porque aqui ela se encontrou na parte profissional, se encontrou na parte espiritual. E Alphaville, eu sempre falo que Alphaville é completamente diferente de São Paulo, capital. Porque o que menos tem aqui é paulista da capital. Nada contra a polícia da capital, porque aqui é todo mundo estrangeiro. Sim. Tem gente do Brasil todo, galera. É gente do Rio, de Minas, de Manaus, de Belém, de Goiás, ou seja, gente do Brasil todo. Então, todo mundo aqui é estrangeiro. Então, acaba a gente fazendo muitos ciclos, muitas unidades, muitas amizades, porque todo mundo é de fora. E, pô, não foi diferente. Eu estou muito feliz aqui. Agora estou morando num condomínio de casas. Nada, a gente não quer sair daqui, não. Amamos demais aqui, pô. Muito bom, meu irmão. Mas agora, entenda, nem tudo são flores em Alphaville, né, velho? O pessoal até brinca. Coisa bonita aí. Paulo tá aqui aí, o pessoal passa daqui que a cada 15 segundos alguém leva um golpe aqui em Alphaville, né? Tem isso também, você tem que saber, tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente aqui que é esperta demais, que durante o dia faz coisas erradas e de noite vai para a igreja, né, orar. Tem muita gente fazendo isso aqui. Infelizmente, eu, como advogado, acabo presenciando isso. Só que isso você tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque com Deus não se brinca. É isso? Tem que ser simples como a pomba e sagaz como a serpente. Renato. Mas a maioria da galera aqui é muito gente boa. Só ter cuidado do negócio. É raro. É raro, mas acontece muito. Gostei, é raro, mas acontece muito, né? Ô, Renato, falando agora, o último bloco aqui de fé. Certo. Você entende que esse crescimento, essa trajetória, teve Deus envolvido nessa trajetória? Deveria ter sido assim? Inclusive, estar em Alphaville tem influência, de certa forma, de Deus? Como é que você vê isso? Cara, eu me tornei cristão em 2022. E de lá para cá, tem sido um avanço, processo de avanço incrível para mim. Claro que as pessoas pensam que quando se tornam cristãos, os problemas acabaram. Isso não é verdade. Ao contrário. A tendência é os problemas aumentarem. Por quê? Porque quando você se torna cristão, o inimigo, o diabo, ele vai ficar furioso com você. E cada vez que você começa a se aprofundar na palavra, cada vez que você começa a cumprir os princípios e valores cristãos, a partir quando você se coloca à disposição de Deus para ajudar outras pessoas que estão com problemas, a partir do momento que você se coloca à disposição de Deus para trazer novos guerreiros, né, adoradores de Cristo, você vai sofrer muitas represálias. O inimigo, ele não quer que você faça esse trabalho. E ele sabe o que vai acontecer. Mas, assim, eu não consigo ver a minha vida sem Deus. E, assim, o que eu mais temo hoje, Paulo, é envergonhar meu Deus. E no meu clube de negócios, eu falo isso o tempo todo, galera. Tudo é espiritual. Deus precisa estar na frente de tudo. Então, nos meus eventos, eu falo de Deus no início, no meio, no fim. Tem louvor, tem palavra. Por quê? Na hora de fazer os nossos negócios, e aí esse é um problema aqui de Alphaville, os negócios vêm na frente de Deus. E muitas vezes os negócios contrariam os princípios e valores cristãos. E aí você não pode entrar nessa. Ah, eu vou perder dinheiro. Vai. Ninguém disse que é fácil ser crente. Ninguém disse que é fácil ser cristão. É muito difícil ser cristão. Muito difícil. Por quê? Porque você tem que seguir princípios e valores e que às vezes a gente sabe que aqui na sociedade não funciona assim. Mas o que eu mais temo é envergonhar meu Deus. E eu não sou santo, evidentemente estou em processo de evolução, mas eu tenho tentado passar isso para os meus filhos, para os meus mentorados, para o clube, para a minha família, para os meus amigos, de colocar sempre Deus à frente de tudo. E para mim, tudo é espiritual. Eu não faço nada sem estar em consonância com a minha esposa, em unidade com a minha esposa. Eu não decido nada na hora, eu oro por tudo. Entendeu? E quando alguma coisa não dá certo, eu agradeço. Isso é muito importante, você agradecer quando não deu certo, porque às vezes quando não deu certo, foi Deus te livrando de um problema. E você na hora não consegue enxergar isso. Então eu agradeço o tempo todo. As pessoas hoje estão muito ingratas. Eu oro em línguas, eu oro de manhã. Então tenha gratidão durante mais um dia de vida. E paciência. Mais do que tudo, o crente, o cristão, ele precisa ter resiliência, ele precisa ter paciência. Mas a notícia boa é
que Deus reservou coisas extraordinárias para o cristão. Amém. E você, já há um tempo aqui em Alphaville, atendendo até esse chamado, você prevê alguma coisa? Você acha que existe um movimento de Deus em alguns negócios, em algumas coisas? Como é que você enxerga isso? Eu acho que Deus está em todos os negócios. E quando o seu negócio está linkado, unificado com um propósito de Deus, com um propósito que envolve Deus, você não tem a dúvida que você vai fazer sucesso. É questão de tempo. Então, assim, eu sempre falo para Deus, eu preciso prosperar, eu quero prosperar para atender também, principalmente também, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. É claro que nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos, Paulo. Evidentemente, como mordomo, a gente pode aproveitar também. Deus quer o melhor na terra para nós. Mas saibam que a tua prosperidade não é pura e simplesmente para alimentar os seus desejos. Até Tiago fala que o prazer não pode ser constante. O que mata o homem é o prazer constante. O prazer tem que ser uma exceção. Então, e Brunet é um dos caras que mais hoje trabalha não por dinheiro, trabalha por propósito. E ganha muito dinheiro, mas com esse dinheiro muito que ele ganha, ele ajuda também milhares de pessoas, ele tem muitos projetos sociais. E por isso que cada vez mais ele é abençoado, porque o quê? Os objetivos profissionais deles estão linkados com o propósito de Deus, com o projeto de Deus. E quando você está alinhado os seus objetivos com o propósito de Deus, não tem como dar errado. Amém. É isso. Os escolhidos, né? Os trabalhadores da última hora. E assim, agora vai começar, já começou uma fase, né? Você pode falar disso, né? De perseguição ao cristão, mas a Bíblia já diz que isso vai acontecer, né? Tem que estar preparado para isso. Estão batendo forte, hein? Estão batendo forte. É verdade. Olha o que eles fizeram a gente fazer lá em Israel. Tá vendo? Pois é. Mateus 24, 14. Agora tem a cristofobia, né? Se olhar nas redes sociais, você procurar que tem mais um caso aí. Semana passada mesmo foi uma artista aí, metendo pau no cristão. Enfim, tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. É isso aí, meu amigo. Renato, partindo agora para o final do nosso espaço maravilhoso aqui, esse debate contigo, tem alguma mensagem que você... O pessoal usa muito isso, eu vou usar, tá? Claro. Que é o seguinte: acaso acabasse o mundo, ou hoje fosse o último dia seu na Terra, tem né? música sobre isso, né? Qual é a mensagem que você deixaria para o mundo? Cara, se o mundo fosse acabar hoje, se você não fosse cristão, aceite Jesus na sua vida, é sua última chance. Aceite Jesus na sua vida. Do jeito que o mundo está, gente, é quase impossível você ser saudável mentalmente sem Deus. Deus é é o único remédio para você ter sanidade mental, considerando o mundo que nós vivemos hoje. Então, se o mundo fosse acabar hoje, cara, aceite Jesus como seu Criador e Salvador. É o que eu diria. Amém. Forte, hein? Já tá batizando gente? Não. Não tem esse dom, não. Rapaz, se eu te falar que eu batizei gente, você acredita? Agora, nos meus alguns eventos? Não, agora nos meus batizando, não, mas nos meus eventos, não sei se vocês chamam isso, mas muitas pessoas aceitam Jesus no meu evento. Cada evento meu tem pessoas aceitando Jesus. Ou às vezes não só aceitando, às vezes já tinha aceitado, mas voltando. Que estava afastado. Isso acontece. Amém. E aí eu digo, Deus, pode agir. O Senhor tem ampla liberdade aqui. Eu tenho intercessão no meu evento. Porque lá pessoas ficam intercedendo. Porque o inimigo, ele quer me destruir de qualquer maneira. Ele quer destruir você, quer destruir todo mundo que fala em Deus, que coloca em Deus em primeiro lugar. E aqui, no mundo dos negócios Alphaville, a galera evita falar justamente, meu irmão, se eu não vou falar em Deus para ter mais gente, eu prefiro não ter. Eu vou falar de Deus o tempo todo. Preciso ser verdadeiro, autêntico. É sobre isso. E legendário. Raul. E você não... Olha, esse camarada aqui subiu servindo legendário só
pra ver se eu ia completar a missão, se eu ia me tornar legendário. Eu servi na sua... Se machucou feio, porque o velhinho foi até o final. E tava frio naquele seu lá, hein? Tava muito Nossa frio, lembra? Senhora. Tava muito frio, não tava? E eu sofri servindo. Eu ficava dentro da caminhonete com os racunas. E ele disse assim, eu vim aqui só porque eu achava que você não ia completar. Falou, na minha cara isso. Eu falei, amigo, Renato, você ainda não me conhece. Tirei o chapéu pra você, hein? Tava frio. Tirei o chapéu pra você. Não, frio demais, cara. Eu tava tão focado. Eu tava tão focado. As que fotos que aquele tinha, eu tava frio? focado. Falei, vou chegar até o final, vou chegar até... E nada ia me impedir. Porque quem não subiu ainda Legendárias, quem não subiu a montanha, suba. Ah, você não precisa ficar 3 dias na montanha para falar com Jesus. Deus. Realmente não precisa. Mas me diga, qual é a outra oportunidade que você vai ter 3 dias sem isso daqui, que isso aqui é um veneno, sem falar com mulher, filho, gato, papagaio, sem nada, só orando, subindo, fazendo atividades e se relacionando com Deus. Você não vai ter outra oportunidade. Então é um momento muito especial. E eu aconselho a todos que ainda não subiu a montanha, que subam e se tornem legendários. Tem um amigo nosso em comum que eu não sei se ele já subiu. Eu vou perguntar. O Evandro Guedes já subiu? Não, o Evandro é contra. Não subiu, mas deveria subir. Eu falo isso com ele. Entendeu? É porque ele ainda não atendeu ainda o chamado de Deus, mas ele vai subir. Mais cedo ou mais tarde, Evandro Guedes, você vai subir a montanha. Pare com esse negócio de BOP, de treinamento, não tem nada a ver. O top, subir a montanha é totalmente espiritual. E normalmente os mais fracos fisicamente são os que têm o melhor desempenho no top. E os mais fortes fisicamente são os que muitas vezes os que mais sofrem. É o que eu posso falar, não posso dar um grande spoiler. Com exceção do frio que eu já falei aqui que ele passou. Porque foi em Campos do Jordão e estava muito frio. Né? Nós sofremos demais. Mas o Paulo que isso também vai fazer. Ainda não fez, Paulo? Não, mas vai ser agora de 2 a 5 de julho, você pode subir com a gente lá pela CN Já sabe Alphaville. até a data. Porque eu sirvo lá, já subi pela terceira vez. Vou servir pela terceira vez. É mesmo. Se você subir para ser legendário, já servi 2 vezes e sou voluntário lá, vou servir pela terceira vez. Uau. Eu estou vinculado à igreja lá do pastor Tiago, tô com ele lá. Estou mais velhinho, mas eu vou. Não, tá cheio de garra e energia. Meu amigo, gratidão pela sua vinda aqui no nosso espaço. Que Deus continue abençoando a vida de você. Você quer falar mais algum recado? Não, só agradecer a você, meu irmão Paulo. Saiba que nós estamos juntos, que você precisar de mim. Eu sou um soldado pronto para atender uma ordem, um comando seu. Obrigado aí. Vi que você está aqui num projeto novo, Sim, envolvendo precatório. Vai ter evento logo, logo. Gente, é extraordinário esse evento dele que ele está promovendo. Quando vai ser, Paulo? 19 e 20 de maio, 2º Congresso Brasileiro de Precatórios. Olha, o 2º Congresso vai ser aqui em São Paulo? No Rooftop. No Rooftop. No Shopping Guatemi. Eu quero participar desse 2º Congresso. Gente, uma oportunidade. Você que é advogado, que você é empresário, uma grande oportunidade para você. Não perca. 19 e 20 de maio. Aí confira aí que vai estar o link para você aí, viu? E tem muitas autoridades. Tem um ministro que já confirmou que a gente não pode revelar o nome por conta de segurança. Mas já está confirmado. E vai acontecer no dia 19 e 20 de maio. Já tem aí mais de 40% realmente vendido. E só glória. A galera ele me deu uma vaga, eu não vou comprar. Evidentemente, ele vai me dar uma vaga que eu vou participar. E depois desse jabá todo que eu fiz, eu tenho que participar disso, né? Nem que eu pague essa vaga, você vai estar lá. Abraço a você. Também. Obrigado e gratidão, tá? Fico honrado de ter recebido esse convite, viu? Renato, que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo essa pessoa de luz. Eu vou falar uma coisa para você, que não é porque uma câmera está na minha frente, não. Eu mudei para essa terra, Alphaville, e aqui estando, a maioria das pessoas buscam se conectar só a influenciadores, que estão aí com mais de 10, 20 milhões. O Pablo Marçal eu me conectei por causa de um propósito em comum. Não foi pela quantidade de seguidor dele, e ele descobriu isso no percurso. E eu estou muito feliz de, nessa terra, ter encontrado pessoas boas, como Renato Saraiva, Paulo Kiss, que está aqui também. Depois a gente vai ter um outro episódio com o Paulo Kiss. Por quê, cara? Porque vocês carregam a verdade. Obrigado. A gente é isso aqui, com câmera ou sem câmera. A gente é isso aqui. Não muda nada. Não muda nada. Autenticidade. Autenticidade. Então, parabéns. Deus abençoe você, sua família, seus filhos, seus netos. Parece que nasceu um recentemente. Rapaz, tô netinho de 10 meses. Lindo, lindo. Ele ficou agora uns dias aqui na minha casa. E aí, de noite, ele queria dormir, não estava dando trabalho para dormir. Eu falei, deixa comigo, bota ele no carro aqui, no banco traseiro. Aí rodei no condomínio, oxe, não tem outra. 5 minutinhos, é um método antigo de botar a criança no carro. 5 minutinhos,
apagou. Aí ficou viciado no carro. Por que o avô, antes de encerrar, por que o avô tem essa paciência e o pai não tem? Não, Porque eu também é tinha muito essa. melhor ser avô do que ser pai. Você vai passar por isso. Por quê? O avô só fica com coisa boa. Fez cocô, toma. Tá chorando, toma. Tem que dar comida, toma. Tem que botar pra dormir, toma. Então eu só fico com uma parte boa. Aí é maravilhoso. É muito melhor ser avô do que ser pai. Vai por mim. Você vai demorar um pouco ainda, mas vai chegar lá. Vou chegar lá. Eu percebo mesmo que o avô ele tem algumas paciências que o pai não tem. Eu, por exemplo, nessa fase. É assim mesmo, pô. Muito bom, meu irmão. Obrigado. Tamo juntos aí, meu irmão. Esse é mais um episódio especial com o Dr. Renato Saraiva. Ele é palestrante, professor, mentor, um homem de negócios, um homem de Deus. A gente falou de vários blocos aqui. Então, se você tem acompanhado a trajetória do Dr. Renato Saraiva, meu, Paulo Corrales, segue as redes sociais. Qual que é o seu Instagram, Renato? É fácil. Renato Saraiva Oficial. Não tem como errar. Não tem como Renato errar. Saraiva Oficial. E o YouTube tem algum Também canal? o canal Renato Saraiva. Renato Saraiva. Muito bom, meu Exatamente. irmão. Então, continua seguindo, acompanhando. Coloca aí nos comentários as suas dúvidas. Curta, comenta, compartilhe. E nos vemos no próximo episódio.